Bem, 7 dias se passaram. Recebi meu primeiro feedback, que foi que eu reclamava o tempo todo. E que eu devia ser mais positivo, né? Eu sempre acho estranho quando as pessoas pedem pra você ser positivo. Porque parece simples, mas não é. É tipo falar pro mendigo comprar uma casa. Mas eu não sou do tipo que acha irritante esse tipo de coisa. Embora às vezes seja, dependendo do estado emocional. Mas eu sei que tem boas intenções. Só que, como eu respondi pra ele, e agora eu tô falando aqui, é importante entender que as vivências das pessoas, as vivências das pessoas são diferentes. E, e às vezes você não faz ideia do que a pessoa vive. E que às vezes ela não tem muito o que falar além de coisas ruins. Às vezes coisas ruins para a pessoa nem são realmente coisas ruins, só são a vida dela. Mas eu sei, eu reclamo muito. Eu também não gosto de ficar muito tempo reclamando. Eu queria falar de coisas boas. Mas um pouco por minha culpa e do meu contexto, não, é difícil eu ter coisa boa para falar. Mas eu tenho coisa boa para falar agora. Eu voltei a. Voltei, não sei se dá pra dizer porque eu voltei, mas nesses dias eu tenho conversado com pessoas que eu não conversava mais. E por mais que eu tenha ficado um pouco para trás, eu ainda não tô absurdamente sozinha lá atrás, sabe? Tipo, na linha de chegada, sozinha. Não. E eu percebi que eu quero muita coisa. E eu me cobro muito mais do que eles se cobram. É, talvez seja relacionado à criação, eu não sei. Mas eu espero uma grandeza, uma. Eu espero coisas desproporcionais, sabe? E muitas vezes essas coisas não envolvem a minha felicidade. Eu não penso em algo que. Eu não penso seriamente em fazer algo que realmente gosto de fazer. No entanto, desde. Desde sábado, Eu voltei a escrever. É, não sei se explica, mas eu escrevo bastante poesia. E eu já tentei escrever histórias. E eu voltei a escrever. Por mais que eu já tenha visto ou conversado coisas com as pessoas, nossa, eu tenho pensado que escrever é bem pouco, né? Eles estão fazendo muito mais. Mas eu não comecei a escrever pensando nisso, eu pensei em escrever só porque eu queria escrever. Eu tive uma ideia e eu comecei a escrever. E eu tenho gostado de escrever. E eu tenho gostado do que eu tenho escrito. E eu consigo me ver escrevendo mais, até, sei lá, ter um livro. Talvez não um livro muito grande, porque é difícil lidar com coisas grandes. Mas escrever, ter algo pronto.
E eu tenho muitas ideias. Uma das coisas que me conforta um pouco é pensar que talvez eu não seja um desperdício de espaço, um desperdício de processamento cerebral. Talvez eu só não tenha tido muitas oportunidades de ser o que eu posso ser. Eu ouvi de uma pessoa que eu respeito bastante e admiro muito que eu tenho talento. Eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas talvez eu tenha. E por mais que minha cabeça procure brechas pra ficar triste por isso, sabe? Pensar, nossa, eu tinha talento, mas eu nasci com uma mãe alcoólatra, então eu não consegui dar vazão a esse talento. Não, mas do tipo, me traz agora o sentimento de eu ainda posso fazer alguma coisa e eu posso ter esperança no meu futuro. E eu até quero ter esperança no meu futuro, igual eu tinha quando eu era criança. Eu era muito ansioso com o futuro. E eu quero voltar a ter essa esperança no meu futuro. Eu quero estudar, eu quero fazer coisas. Eu gosto de criar coisas. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Criar coisas. Talvez por isso eu esteja fazendo esses vídeos. Porque eu tô criando alguma coisa. Talvez o meu estado de espírito terrível tenha me dado a resposta, que é a pouca energia que eu tenho, pouco inspiração, pouco empenho que eu tenho, eu coloco em criar coisa. Ou na possibilidade de criar coisa. Eu tenho aula de teclado. E eu odeio aula de teclado, eu já falei. Mas eu ainda vou. Eu tenho odiado o cello. Mas meramente porque eu não tenho conseguido tirar a música, eu não tenho conseguido criar a música que me agrada. E agora eu tenho encontrado muito prazer em escrever, em criar uma história. E por mais que isso é óbvio, eu já sabia disso, que eu gosto de criar coisas, mas é o que eu ainda quero desenvolver o amor pelo estudo. Só que eu não sei, hoje eu sempre penso em estudar e eu nunca estudo. E eu não sei como as pessoas fazem. Eu não sei. Eu. É essa iniciativa, porque talvez, talvez seja só preguiça, talvez seja realmente efeito da depressão, mas não importa muito o que é, eu tenho que dar um jeito de resolver. Se for preguiça, tem que resolver a preguiça. Se for depressão, eu tenho que dar um jeito de funcionar mesmo nela. Porque as duas vão continuar existindo se eu não fizer nada sobre. Seja preguiça ou seja depressão. Se eu não fizer nada, ambas vão continuar existindo. Mas é isso. Isso é algo bom. Eu tenho escrito. Então não reclamei hoje. Não reclamei. E é uma conquista, eu acho. Eu tenho 4 capítulos escritos. São capítulos curtos, são capítulos de 500, 600 palavras. 600 palavras. É curto? É. Mas Machado de Assis escreveu Dom Casmurro com capítulos muito curtos, mas muitos capítulos.
E o que eu escrevi, eu achei bom. E a pessoa que eu admiro achou bom também. A outra pessoa que eu mandei não respondeu o que achou, não leu ainda. Mas eu gostei. E eu acho que é uma boa ideia. E eu sei que se eu me forçar a escrever capítulos longos, eu não vou conseguir. Porque eu funciono assim. E Dom Casmurro tem uns capítulos de um parágrafo só. Tudo bem que provavelmente o Machado de Assis escrevia muitos capítulos todo dia. Só que talvez se eu superar meus problemas, meu contexto atual, e talvez eu consiga escrever muito num dia só. Ou talvez não. Talvez eu seja uma pessoa que trabalha pouco. O que seria complicado, porque eu acho que é a minha natureza de querer muito pra mim mesmo. Então, se eu quero muito, acho que eu tenho que dar um jeito de conseguir fazer muito. E eu preciso descobrir como. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso mudar minha vida primeiro. Eu acho que as coisas estão indo muito mal. E isso eu tenho que admitir, eu tenho que me dar essa colher de chá. As coisas estão indo muito mal. Há muito tempo. E eu não posso dizer que eu sou assim. Porque é mais difícil de ter vontade de mudar e se inovar quando você sente que você é o culpado do seu estado. Você é o único culpado porque tudo que você fez te trouxe aqui. Então por que as próximas coisas que você vai fazer vão te levar para lugares diferentes? Além de versões daqui, sabe? E acho que isso é uma coisa que te prende muito, porque você pensa, tudo que eu fizer, tudo que eu fiz me trouxe aqui. Então tudo que eu fizer provavelmente vai me manter aqui. Então, acho que é saudável até quando você quer fazer alguma coisa e você precisa fazer alguma coisa, é você admitir que eu pensei que tinha uma barata aqui. Admitir que não foi só a sua, não foi só a sua competência que te trouxe aqui. Que isso não é do que você é capaz. Mas você chegou aqui. E se você tirar o que te faz menor, você pode sair daqui. E eu quero tirar as coisas que me fazem menor. Que me fazem menos. Eu quero. Eu quero mudar. Eu quero mudar minha vida, basicamente. Pra poder mudar quem eu sou. São duas coisas que você faz em conjunto, eu acho. E é isso. Tá vendo? Não foi só tristeza. Eu consigo ser otimista também. Só que eu sou um realista. E a minha realidade é essa. Morou. Então não reclamo. Se você achou chato esse vídeo, não veja os outros, porque os outros vão continuar sendo assim. Até eu ter uma ideia melhor. Até eu
mostrar alguma coisa que eu fiz. Eu gosto de cinema e provavelmente alguma hora vou fazer algo relacionado a cinema. Talvez eu mostre aqui. Ou não. Você tem que ficar e descobrir. Talvez você acompanhe esses vídeos só para descobrir que eu fui de, né? Ou você tá no futuro e tá vendo os vídeos que um grande escritor fez, ou um grande músico, ou um grande ator, ou que o seu namorado fez. Meu Instagram tá na descrição para quem tiver interesse. Mas... tá vendo? Eu tô de bom humor. E por isso eu tô passando vergonha. Mas é isso. Falta 4 minutos pra eu ficar sem memória. Então. Eu não sei quando eu vou fazer outro vídeo. Mas. Espero que eu tenha boas notícias.